Vamos ver essa matéria lá do Detran, que montou colocou uma banca lá do lado de fora para tentar agilizar ali o atendimento lá no órgão. A Alessandra esteve lá, me conta essa história aí, Alessandra. Com o objetivo de agilizar os serviços de vistoria nos veículos, o Detran Goiás monta tenda no hipódromo para veículos utilitários, como caminhonetes, caminhões de cargas e ônibus. Tenente Coronel, qual o principal objetivo dessa tenda montada lá no hipódromo? O objetivo principal é que a diretoria do Detran resolveu, a partir de hoje, minimizar de vez a situação das filas aqui na entrada do órgão, que já estava desgastante, é muito ruim, não só para a diretoria, mas principalmente para o nosso usuário. Então, foi definido mais um ponto de atendimento para vistoria, para ônibus, caminhões, picapes, que são os veículos utilitários, todos já podem deslocar, o hipódromo já está em pleno funcionamento. Tivemos mais duas situações, que é o atendimento ao sábado, que é das 7 horas da manhã ao meio-dia, e também um aumento de 2 horas de atendimento no Detran, que abria a vistoria das 7 horas às 17. Agora vai abrir das 6 horas da manhã às 18 horas. Isso tudo para atender a demanda reprimida que estava havendo aqui no órgão e dar um atendimento rápido, mais ágil, com maior eficiência aos nossos usuários. A situação aqui era caótica. Muitos motoristas relatam que a fila andava a passos de tartaruga e que era preciso chegar às 4, 5 horas da manhã na esperança de serem atendidos no mesmo dia. Eles esperam que a medida seja permanente. Bom dia, senhor. Como é que está o atendimento aí hoje? Hoje a atenção aqui é ficar bom, pelo jeito que está aí. Mas os outros dias, semana passada, foi precário. Complicava muito a vida do motorista vir aqui e tentar fazer a revisão? Porque você vem, fica quase o dia todo aqui, Aí fica complicado. Hoje está rápido, uns 5 minutos. Mas geralmente não é assim, né? Geralmente não. Geralmente você fica na fila em torno de 2 horas, até você chegar na área de vistoria. Está na expectativa de ser um atendimento rápido, Apesar que a gente ouviu falar que as filas estão grandes, vamos ver se vai ser um atendimento rápido hoje. A necessidade de fazer algo para atender o cidadão, a tal da chamada demanda reprimida, porque o policial, quando ele está na rua, ele para você se o seu carro estiver irregular e você argumentar que essa fila gigantesca lá no Detran, ele vai te multar da mesma forma, Então o poder público, ele tem que criar formas para que o cidadão possa ser atendido e o mais rápido possível. E eu já fiz um comentário aqui e reitero, é impressionante, o Detran não tem uma brigada de incêndio. Dias desses nós temos uma matéria de um carro que pegou fogo lá dentro do Detran, e lá não tem uma brigada de incêndio. Imagina se aquele incêndio que começou no carro, ele continuasse, não fosse debelado por outras pessoas que na fila ali estavam. Então, o poder público, ele cobra do cidadão, mas ele também tem que ajudar, Ele não pode só punir. Porque você para numa blitz, seu documento está irregular, a sua vistoria não foi feita, não adianta você argumentar que o Detran não tem a capacidade de atender. O guarda vai te multar com todo direito, Porque nesse Brasil, o cidadão, a palavra do cidadão, pouco ou muito pouco, ela vale. O que vale mais é o que está escrito lá. Então, parabéns ao Detran, ao pessoal que está fazendo essa força-tarefa, para que o cidadão ele tenha o seu direito garantido, A pessoa vai lá, quer pagar, quer vistoriar o carro, mas não tinha ainda funcionários suficientes para fazer isso. E essa força-tarefa que ela continue para que nós não tenhamos, situações iguais a essa, porque o serviço público é complicado, rapaz? Tudo quanto é lugar de serviço público você vai, tem fila. Impressionante, impressionante. Banco público tem fila, hospital público tem fila, tudo Detran tem fila. Aí você vai num banco privado, não tem, Você vai no hospital, não tem. O que é público, é meio complicado. Aí o cidadão tem que perder o dia. Parabéns ao pessoal por essa iniciativa, que continue fazendo isso, porque o cidadão ele quer cumprir com o seu direito, mas infelizmente, às vezes o poder público ele é lento, extremamente lento. E aí o cidadão que não tem condições de ser atendido, ou perde o seu dia e não é atendido, aí quando ele sai de lá para numa blitz, o guarda multa.
E não vale o cidadão dizer, eu estava lá no Detran, não consegui fazer a vistoria do carro, né? Mandar um abraço aqui para a dona Débora, ela, professora, estava assistindo aqui ao Capital Gente, né? No momento que eu conversava com a Ieda Leal. É importante que as pessoas entendam que o meu lado é o lado do professor. Eu falo que o grande problema do Brasil é que a cada ano diminui o número de pessoas que se dedicam à árdua missão de ensinar. Agora, a necessidade que nós temos no Brasil é de construir o diálogo e a união. Nós não vamos a lugar nenhum se nós temos 2 ou 3 cabeças, né? Então, assim, eu abri espaço para o Sintego, da mesma forma que eu abri espaço e mostramos a reportagem também do pessoal que fez a sua mobilização. A imprensa, ela tem que ter essa função. A democracia, ela parte do princípio do contraditório, né? Da mesma forma que o movimento falou aqui, a Ieda, ela também fala. Agora, quem forma a opinião sobre os fatos é o cidadão, né? E a gente tem que entender também que no Brasil, para a gente conseguir algumas coisas, nós temos que nos unir, porque as passeatas que aconteceram no Brasil em junho mostraram isso, né? Cada um foi defendendo um ponto de vista. Um era educação, outro era passe, outro era isso, era aquilo, e nada adiantou. Porque se a gente não tiver uma união, se a gente não tiver uma corrente, ou tivermos um movimento com um objetivo único, específico, ele acaba, como diz Shakespeare, né? Se você não sabe onde você vai, qualquer lugar serve. Então você tem que ter convicção e o Sintego ainda é o sindicato que representa a categoria, e eu acho que assim, ele responde por isso, e o pessoal tem que buscar a união e não buscar se separar, porque quando a gente se separa, né, aí a gente acaba tendo a dificuldade de depois nos encontrar lá na frente. Então eu não sou contra nenhum movimento. O que eu falei aqui, o que eu acho ainda, estou pedindo e esperando uma desculpa do pessoal que fez aquela mobilização e tentou agredir a nossa equipe de reportagem. Agora, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Se tem um defensor da educação aqui em Goiânia, sou eu. Eu sempre falo, se a gente investir em educação hoje, com qualidade, com respeito, com dignidade ao professor, às escolas, a toda a equipe que trabalha, daqui a 20 anos nós vamos colher esse resultado. É uma política falida de educação que existe no Brasil. Inclusive, nós não temos um piso nacional, né? Porque muitos municípios, muitos prefeitos e até governadores, até ex-ministro da Educação que defendia o piso nacional, quando virou governador, falou que não dava conta de pagar o piso. Então, que haja uma união em prol da educação. Aí sim, nós vamos ter um Brasil justo. Por que que é justo? Porque quando você estuda, você conhece os seus direitos. E quando você passa a conhecer os seus direitos, automaticamente você passa a exercê-los. Então, nosso papel aqui é esse. Nós não queremos confronto entre 2 classes que são uma só. Nós queremos a união dessas classes para que o aluno, o pai, o professor, o mestre, ele tenha, né? Eu já falei várias vezes que eu acho que é um absurdo. O professor, ele passa 4 anos na universidade e sai de lá sendo chamado de tio, de tia. Quando um advogado ou um engenheiro passa os 4 anos lá e sai chamado de doutor, e o professor de tio. E há um número muito grande de pessoas que estão deixando a educação no Brasil por vários motivos, né? Entre eles a falta de valorização, uma política bem definida, escolas que possam ensinar e não escolas onde os professores são reféns. E o meu papel aqui continua sendo aquele de que sozinho você não vai a lugar nenhum. Há necessidade da união. Falei sobre a greve dos policiais,
eu acho que a greve dos professores também, acho que a gente tem que lutar, mas também tem que pensar no cidadão e principalmente na união de todos, né?